Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos voltando para gravar mais um vídeo trazendo um estudo, trazendo um esclarecimento para você a respeito de um assunto bíblico teológico. Nesse vídeo nós queremos falar sobre um dos assuntos bem polêmicos, que é o livre-arbítrio, a questão do livre-arbítrio. E eu quero trazer meu comentário sobre esse assunto com base no capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, que trata exatamente desse assunto. Mas antes da gente começar o nosso assunto, então, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu like aí, por favor, aperte também no sininho para que você possa receber nossas notificações. E você que já se inscreveu, receba meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo por se inscrever em nosso canal. Então, vamos começar o nosso assunto sobre livre-arbítrio, tendo como base exatamente a Confissão de Fé de Westminster. Então, nesse capítulo 9, a gente pode dividir, capítulo 9 da Confissão de Fé, a gente pode dividir esse capítulo em algumas partes. Em primeiro lugar, a gente pode começar falando sobre o homem no estado de inocência, né? Ou seja, como Adão foi criado originalmente. Quanto a isso, a Confissão de Fé diz assim: o homem no estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Santo Agostinho dizia que antes do pecado, o homem vivia na situação de posse non peccare, ou seja, no seu estado de inocência, quando ele não tinha pecado ainda, Agostinho dizia que o homem tinha o poder de não pecar. Foi assim que Deus o criou, santo, perfeito, imaculado e inocente. Então, Adão foi o único homem que viveu nessa condição. O único homem que foi criado nessa condição, sem pecado, foi criado santo. Não havia em Adão, não havia dentro dele, não havia no seu coração nenhuma semente do pecado, não havia nenhuma corrupção, não havia nenhuma depravação. Porém, esta situação de Adão era mudável, de sorte que ele pudesse decair dessa posição. E todos nós sabemos o que foi que aconteceu com Adão. Adão decaiu dessa posição. Ele foi criado santo, perfeito, imaculado e inocente, porque ele não tinha pecado, ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele decaiu dessa posição. Eclesiastes capítulo 7, verso 29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez Adão assim, fez Adão reto, perfeito, santo, inocente, mas aí ele se meteu em pecado, se meteu em transgressão à lei de Deus, ele quebrou a lei do Senhor. Aqui surge a questão se o homem antes do pecado tinha ou não livre-arbítrio. Estudiosos discutem esta questão. Alguns negam que Adão teve livre-arbítrio antes da queda, outros acreditam que Adão tinha livre-arbítrio antes da queda. Então essa é uma discussão que nunca vai acabar. Então nós vamos encontrar sempre estudiosos que vão dizer: antes do pecado, Adão tinha livre-arbítrio. Na verdade, Adão foi o único homem, abaixo de Cristo, foi o único homem que teve livre-arbítrio. Nenhum outro homem tem livre-arbítrio. Mesmo assim, nós encontramos estudiosos que dizem: não, de jeito nenhum, nem no estado de inocência Adão teve livre-arbítrio. Calvino, ao que parece, aceitava que Adão, antes da queda, tinha o livre-arbítrio. Pelo menos é o que a gente pode ler nas suas Escrituras. Por exemplo, no livro 1 das Escrituras, no capítulo 15 e na seção 8ª, Calvino diz assim: nesta integridade, o homem, Adão, usufruía de livre-arbítrio, mercê do qual, caso quisesse, poderia alcançar a vida eterna. Portanto, Adão podia manter-se se o quisesse, visto que não caiu senão da sua própria vontade. A escolha do bem e do mal lhe era livre. Em sua condição original, o homem foi totalmente diferente de toda a sua posteridade, a qual, derivando a origem do corrupto, dele contraiu mácula hereditária. Ora,
todas as partes da alma, uma a uma, lhe estavam conformadas à retidão, e firme se estabelecia a sanidade de sua mente, e sua vontade era livre para escolher o bem. Então, essa é a posição de Calvino quanto ao homem antes do pecado. Calvino diz que o homem caiu de sua própria vontade, pois antes ele usufruía do livre-arbítrio. E então, o pensamento de Calvino é que antes do pecado, o homem tinha livre-arbítrio. Tratando disso ainda, a confissão belga, que é uma confissão da Igreja Reformada, diz assim: cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e o formou conforme sua imagem e semelhança. Como foi que Deus fez o homem? Segundo a confissão belga, o homem foi criado bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Isso é o artigo 14. Então, essa é a posição da confissão belga, que diz que o homem foi criado bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Nenhum homem, depois do pecado, pode ser descrito dessa forma como a confissão belga descreve, e nenhum homem pode ser descrito como Calvino descreve nas suas institutas. O segundo estado do homem, de acordo com a confissão de fé, é o homem no estado de pecado. Então, o primeiro estado do homem é o estado de inocência. Ele foi criado originalmente bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Mas agora ele experimenta o segundo estado, que é o estado de pecado. Quanto a isso, a confissão de fé diz: o homem caindo em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Então a gente percebe da junção do primeiro ponto com esse segundo ponto, que a confissão de fé entende também que o homem tinha livre-arbítrio. Veja que no primeiro ponto é dito que o homem tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. E então agora, a confissão de fé diz: o homem caindo em pecado, ele perdeu aquele poder que ele tinha de querer e de fazer a vontade de Deus. Então, a situação do homem depois do pecado agora muda. É completamente diferente. Ele caiu em pecado e ele perdeu aquele poder de liberdade que ele tinha antes. Comentando esse assunto, Santo Agostinho dizia que neste estado de queda, de pecado, o homem vive na situação de não posse, não pecare. Ou seja, o homem não pode não pecar. A sua natureza agora é corrompida, sua natureza agora é depravada, é pecaminosa, e então sua natureza só tem vontade de pecar, só tem desejo de pecar. O homem, por conta da queda, tornou-se escravo do pecado, então a tendência dele é somente para o pecado, a tendência dele é somente para fazer aquilo que satisfaz os prazeres carnais. Então, por causa do pecado, o homem tornou-se inteiramente avesso ao que pertence a Deus e morto no pecado, e assim é incapaz de converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, esse é o ensinamento da confissão de fé, que por conta do pecado, agora o homem é incapaz de buscar salvação, ele agora está no estado de morte em pecado, e ele é incapaz de se converter. Ele é incapaz de mudar o seu coração, ele é incapaz de mudar a sua vontade, ele é incapaz até de se preparar para se converter, ele é incapaz de se preparar para crer em Jesus Cristo, porque ele agora tornou-se escravo do pecado e agora ele agora busca fazer a vontade do seu Senhor, que é o pecado. Tratando disso, a confissão belga entende que o homem tinha livre-arbítrio, mas que o perdeu com a queda. Então veja que a confissão de fé nos dá a entender que o homem tinha o livre-arbítrio, Calvino entende que ele tinha livre-arbítrio antes da queda, e a confissão de fé belga, né, também diz a mesma coisa, que Adão no seu estado original tinha o livre-arbítrio. Veja o que aqui diz a confissão belga. Mas, quando o homem estava naquela posição excelente, quando ele não tinha pecado ainda, ele não a valorizou e não a reconheceu. Dando ouvidos às palavras do diabo, submeteu-se por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição. Tornando-se ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas,
ele perdeu todos os dons excelentes que tinha recebido de Deus. Nada lhe sobrou desses dons, senão pequenos traços que são suficientes para deixar o homem sem desculpa, pois toda a luz em nós se tornou em trevas. Ainda aqui é o artigo 14 da Constituição Belga. Então, veja que a Constituição Belga diz: o homem tornando-se ímpio, perverso e corrupto. Por que tornando-se ímpio, perverso e corrupto? Porque antes ele não era assim. Antes ele era santo, justo, bom, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Então ele caiu dessa posição excelente. Por conta da queda, ele se submeteu por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição. Então, esse artigo da Confissão Belga nos dá a entender que os teólogos belgas que fizeram a confissão, né, essa Confissão Belga admite que o homem, que Adão, antes do pecado, tinha o livre arbítrio. Neste estado de pecado, o homem não deseja ser santo, nesse estado de queda, ele não deseja ser santo, ele não deseja ser regenerado, ele não quer abandonar o pecado, ele não deseja abandonar suas paixões nem seus vícios. Ele, por natureza, quer continuar nestas coisas e nelas tem muito prazer, dedicação e devoção. Essa é a vontade do homem. Querer fazer aquilo que satisfaz os seus caprichos pecaminosos, os seus caprichos naturais. Ele não quer fazer o bem em relação a Deus, ele não quer ser crente, ele não quer ser santo, ele não quer se converter, ele não quer ser regenerado. Interessante que eu conversei outro dia com uma senhora que a gente se conhece e ela sempre que me vê pergunta assim: tá orando por mim, pastor? E eu digo: tô. E uma outra ocasião, quando ela me perguntou: tá orando por mim, pastor? Eu disse: tô sim, tô orando para você se converter. Eu disse: não, pastor, para me converter não, né? Eu quero que o senhor ore por mim para que Deus me dê as bênçãos que eu preciso, mas me converter não. Quer dizer, ela é um exemplo do homem natural. O homem natural não quer se converter, não quer ser crente. O homem natural quer continuar no seu caminho, nos seus prazeres naturais, nos seus prazeres mundanos. O pecado, para o pecador que não é crente, que não é regenerado, é como um troféu que ele exibe com prazer. Realmente, o pecador é escravo do pecado e o resultado final dessa condição será a morte eterna como castigo pelo seu modo de vida. Então, o pecador não quer aceitar Jesus, o pecador não quer crer em Jesus, o pecador não quer ser crente, ele não quer ser regenerado, ele não quer nascer de novo, ele, na verdade, não quer ir para o céu. Então, ele continuando nesse estado, o que vai acontecer? Ele vai morrer sem Cristo e então ele vai ter a morte eterna como castigo pelo seu modo de vida. Romanos capítulo 3, versos 10, 12 e 23, Paulo diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nessa passagem, Paulo diz que não existe ninguém que busque a Deus. Quando o pecador busca a Deus, é porque o próprio Espírito de Deus move o pecador a fazer isso. Mas o homem, por sua própria natureza, por sua própria vontade, não tem prazer de se voltar para Deus para buscá-lo. Colossenses 2,13 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, veja que Paulo diz que os crentes de Colossos, antes de se converterem a Cristo, a condição deles era de morte espiritual. Vós estáveis mortos pelas vossas transgressões. Essa é a condição de todo pecador sem Cristo. Essa é a condição de todo aquele que ainda não veio a Cristo. Eles estão mortos em seus pecados, estão mortos por conta de suas transgressões e eles não querem a Cristo. Então eles morrem fisicamente e vão agora ser castigados com a morte eterna. Então o pecador deixado à sua própria vontade, ele não quer nunca vir a Cristo. O concílio de Orange, um concílio que aconteceu lá na França por volta do século VI, tratando do livre-arbítrio, afirmou o seguinte no cânone 8: se alguém mantém que alguns são capazes de vir, chegar à graça do batismo pela misericórdia, mas outros através do livre-arbítrio, o qual tem sido manifestadamente corrupto em todos aqueles que nasceram depois da transgressão do primeiro homem, é prova de que não tem lugar na verdadeira fé.
porque ele nega que o livre-arbítrio de todos os homens se tornou enfraquecido através do pecado do primeiro homem, ou pelo menos sustenta que o mesmo foi afetado de uma tal forma que eles ainda têm a capacidade de buscar o mistério da salvação eterna por si mesmos, sem a revelação de Deus. O próprio Senhor mostra quão contrário isto é, declarando que ninguém é capaz de vir a ele se o Pai que me enviou não o trouxer. Então o Concílio de Orange é um concílio que critica a teologia semi-pelagiana, que é a teologia arminiana, que defende que o homem é salvo pelo seu livre-arbítrio, ele se utiliza do livre-arbítrio para ser salvo, e então o Concílio de Orange diz que quem acredita nisso está negando o texto que Jesus disse que ninguém pode vir a ele se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, segundo os semi-pelagianos, os arminianos, o homem vem a Cristo por seu livre-arbítrio, mas com base na Bíblia, o Concílio de Orange diz que isso é um entendimento errado a respeito da salvação, a respeito do livre-arbítrio do homem, que não deseja nunca a salvação. Então, segundo o Concílio de Orange, o livre-arbítrio do homem tornou-se corrompido por causa do pecado, e aquele que continua defendendo o livre-arbítrio hoje, o que acontece com eles? Eles não pertencem à verdadeira fé. Então, a salvação não é pelo livre-arbítrio do homem, porque por conta da queda, o homem perdeu o livre-arbítrio, de sorte que ele não é capaz de vir a Cristo, é Jesus que diz isso, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando o pecador vai a Cristo, ele vai a Cristo não por conta do seu livre-arbítrio, porque seu livre-arbítrio é corrompido, seu livre-arbítrio, na verdade, é escravizado. O pecador vai a Cristo porque o Pai o conduz até Cristo. Quanto ao fato de que, no estado de pecado, o homem perdeu o livre-arbítrio, Calvino diz assim, veja, lá nas Institutas, no livro 1º, no capítulo 15, na seção 8ª, Calvino diz, os que professam ser cristãos e ainda buscam livre-arbítrio no homem perdido e imerso em morte espiritual, corrigindo a doutrina da palavra de Deus com os ensinos dos filósofos, estes se desviam totalmente do caminho. Então, note que Calvino aqui não acreditava no livre-arbítrio do homem depois do pecado. Ele diz que aquele que busca livre-arbítrio no homem que está perdido, no homem que está imerso em morte espiritual, está corrigindo a doutrina da palavra de Deus com os ensinos dos filósofos que se desviam totalmente do caminho. Então, ensinar livre-arbítrio é ensinar filosofia dos filósofos pervertidos, e fugir daquilo que a Bíblia ensina a respeito do estado natural do homem depois da queda. Em terceiro lugar, a Confissão de Fé diz que o terceiro estado do homem é o estado de graça. Diz assim a Confissão de Fé. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Nessa seção da Confissão de Fé, nós temos três coisas que a Confissão de Fé aqui diz. Primeiro, é Deus quem converte o pecador. Segundo, é Deus quem liberta o pecador do seu estado de pecado. Terceiro, é Deus quem habilita o pecador a querer e fazer aquilo que é do seu agrado. Ou seja, se Deus deixar o pecador a sua própria sorte, ele não vai se converter nunca, ele vai continuar escravo do pecado e ele não vai nunca desejar receber a salvação de Deus. Então a salvação é uma obra de Deus no coração do homem pecador. O Concílio de Orange, citando mais uma vez, o concílio que aconteceu no século VI depois de Cristo, fazendo um contraste entre Adão e o crente convertido, no cânone 15 diz o seguinte: Adão foi mudado, ele que foi criado justo, santo e bom, capaz de concordar com tudo que Deus falava. Então Adão foi mudado dessa situação, mas foi mudado para pior, através de sua própria iniquidade, daquilo que Deus tinha feito. Através da graça de Deus, o crente é mudado, mas para melhor, daquilo que sua iniquidade fez com ele. Uma, portanto, foi a mudança trazida sobre o primeiro pecado. A outra, de acordo com o salmista, é a mudança da besta do autismo. Então, o Concílio de Orange aqui faz o contraste entre Adão e o crente. Então, Adão, que foi criado bom, então ele teve essa condição mudada para pior. Ele virou
pecador. E o crente que já nasce pecador, há uma transformação na vida dele quando ele é justificado por Deus, ele tem seus pecados perdoados e habilitado para entrar na vida eterna. Então, tudo isto está dentro do campo de ação exclusiva de Deus, sem nenhuma cooperação do homem. O homem é convertido, o homem é libertado, o homem é habilitado, ou seja, ele é um agente passivo na salvação, só Deus é um agente ativo, né? Então note que Deus é quem opera no homem o querer e o realizar, é Deus quem desperta no homem o desejo de querer ser salvo, é Deus quem desperta no homem o desejo de querer fazer a vontade de Deus, porque se o homem for deixado à sua própria vontade, ele jamais quererá fazer a vontade de Deus. Então é Deus quem faz tudo em benefício do homem pecador. O pecador, mesmo regenerado, não consegue fazer o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. E por que as coisas são assim? As coisas são assim por causa da corrupção ainda nele existente. Então isso aqui é o paradoxo na vida do crente, que ele é um ser hoje justificado, mas ainda é pecador. O crente só vai se libertar de uma vez por todas do pecado quando ele chegar no céu. Então, nessa vida, embora ele tenha recebido o perdão e a salvação de Deus, nessa vida ele ainda continua a pecar, ele nem sempre faz a vontade de Deus, ele nem sempre deseja fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes ele faz a própria vontade, a vontade da carne, a vontade da sua própria natureza, porque nele ainda existem restos da corrupção, da velha natureza. Em quarto lugar, o último estado do homem, de acordo com o capítulo 9 da Confissão de Fé, é o homem no estado de glória. Quanto a isso, a Confissão de Fé diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Apenas no estado de glória, as coisas serão diferentes para o homem, pois na glória a vontade do crente será perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Quanto a isso, Santo Agostinho dizia que nesse estado de glória o homem viverá na condição de posse non peccare, né? Ou seja, no céu o homem não vai pecar, ele não vai ter vontade de pecar, não vai ter desejo de pecar, porque o próprio Deus operará na vida do crente eternamente, de sorte que jamais haverá no seu coração qualquer desejo de pecar. Então, no céu, o crente será eternamente preservado por Deus para não mais pecar. No Éden, a vontade do homem era mutável, ou seja, o homem podia pecar ou não pecar, mas no céu a vontade do homem será imutável. Deus vai operar de uma forma tal que o homem não desejará pecar quando estiver no céu, né? Ou seja, o homem não terá vontade de pecar, pois ele estará livre da presença do pecado e assim jamais cairá. Ele será perfeito e aperfeiçoado em santidade para sempre. Efésios capítulo 4, verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando é que isso vai acontecer? O pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Quando é que isso vai acontecer conosco? Nessa vida? De jeito nenhum, apenas lá no céu. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, seremos semelhantes a Cristo. Cristo é sem pecado, e então nós também na eternidade seremos sem pecado, seremos perfeitos como Cristo. Bom, a nossa conclusão é a seguinte: na inocência, antes do pecado, o homem tinha livre-arbítrio. No pecado, o homem perdeu o livre-arbítrio. Na graça, o homem recebe o dom do livre-arbítrio, conforme alguns dizem. Então, este é o testemunho da igreja ao longo dos séculos, através de suas confissões de fé. Então, hoje, o homem não tem mais livre-arbítrio, né? Sob hipótese alguma. Os teólogos reformados, alguns, né, como já falamos no começo, debatem se antes da queda Adão tinha livre-arbítrio. E alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas depois da queda, todos os teólogos reformados são unânimes em afirmar: o homem não tem livre-arbítrio. De sorte que a salvação do homem não depende do seu livre-arbítrio, e sim da ação graciosa de Deus na vida dele. Então, foi essa a reflexão que eu quis trazer para o nosso conhecimento teológico, o nosso
crescimento na fé. Espero ter ajudado você mais um pouco também quanto a este assunto, ok? Deus te abençoe, um grande abraço.